Hoje ele habita em mim. Eu sou casa de Deus. Casa de Deus, ele me escolheu. Hoje ele habita em mim. Olha, e depois dessa saudação da Luísa tão bonita, dizendo que ela é casa de Deus, é casa de Deus, ele escolheu, Deus escolheu e agora ele habita nela. Então, entendendo que cada um de nós é casa de Deus, assim como a Luísa também é casa de Deus, a gente vai iniciar esse culto a Deus aqui da nossa casa mesmo, né? Enquanto a gente não pode se reunir, dar aquele abraço gostoso, né? Hoje é dia 2 de agosto, estamos começando o mês de agosto, né? Firmes e fortes, e a gente vai iniciar esse nosso culto a Deus, de honra, de adoração, de louvor ao nosso Deus, com o cântico daquele corinho que eu falo para vocês que não é um telefonema. Alô, alô, aqui estamos nós. Não é um telefonema, é uma saudação. Alô, alô, aqui estamos nós. Vamos cantar com a Inês e com a Isabela, bem alegre, bem animado. Chama todo mundo para cantar com vocês e saúda todo mundo aí da casa de vocês. Alô, alô. Vamos lá? Ok, aqui estamos nós para ouvir de Cristo a voz. E agora a gente vai fazer a oração de louvor. A oração de louvor é aquela que inicia o nosso culto, quando a gente diz para Deus como Ele é maravilhoso e como a gente está feliz de estar aqui, prestando um culto a Ele. E quem vai fazer essa oração de louvor é uma visitante do Presbitério Ilha, mais uma vez, Ilha do Governador, só que é da Igreja do Parque Royal. Ela é a Giovana. Giovana, muito obrigada pela sua presença, nos visitando no culto das crianças. Que bom que a gente vai conhecer você, tá? Então agora a gente vai fazer assim, vai fechar os olhos e a gente vai fazer a oração junto com a Giovana, a oração de louvor. Tá? Ela é da UCP, na Igreja Presbiteriana de Parque Royal, Ilha do Governador. Vamos lá? Oi, bom dia. Meu nome é Giovana, eu sou da UCP, da Igreja Presbiteriana de Parque Royal. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Gostaria, meu Deus, que o Senhor estivesse abençoando, meu Pai, todas as crianças da UCP, que o Senhor venha estar também abençoando todos os líderes, que o Senhor venha estar abençoando todo mundo da igreja, meu Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Então seja bem-vindo, visitante, seja bem-vindo ao nosso culto a Deus. Todo mundo já pegou a Bíblia? Todo mundo já pegou a Bíblia? A Bíblia está aqui, eu já peguei, tá? E hoje a gente vai fazer uma leitura bíblica nova, uma leitura bíblica que foi escolhida pelo Henrique. No mês passado, a leitura bíblica foi escolhida pelo Estevão. O Estevão escolheu. E esse mês, o Henrique, a família do Henrique, escolheu essa leitura bíblica aqui, que a gente vai ler, que está no Salmo 34 e vai do versículo 1 ao versículo 8. Salmos 34, do 1 ao 8. Lembrando que Salmo é aquele livro que a gente abre e mais ou menos está no meio da Bíblia, tá? E eu vou marcar, eu vou escolher a caneta abóbora, tá? Eu vou escolher a caneta abóbora
Caneta não, lembra? Lápis, porque eu até comento com vocês que como a página da Bíblia é muito fininha, a caneta pode borrar do outro lado. E eu vou marcar o Salmo 34, do 1 até o 8, bem clarinho, que não é para riscar a Bíblia e rabiscar a Bíblia. A intenção é você de deixar esse texto bem marcadinho, porque aí, sempre que você for procurar por ele, você já abre a Bíblia e vai achar aquele meu texto laranja do Salmo 34 que o Henrique escolheu. Então vamos ler junto com o Henrique com bastante atenção. Salmos 34, do 1 ao 8. Vamos lá? Leitura bíblica do mês de agosto. Salmos 34, versículo 1 ao 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei-o, Senhor, comigo. E todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nossa, o 8 é tão bonito, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, por causa disso, a gente vai decorar em agosto o Salmo 34, 8, por enquanto a primeira parte, 8a. Né? Vamos ver se a gente consegue decorar o 8a e depois a gente vê se a gente vai e decora todo ele até o final do mês. Então, o primeiro pedacinho, que é o 8a, é: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Muito simples e muito direto, né? Então, quem vai ajudar a gente a memorizar vai ser o Pedro. E algumas pessoas vão relembrar a gente o Salmo 121, 1 e 2. Vocês se lembram qual era o Salmo 121, 1 e 2? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Bom, vamos ver então com a Maria e Estevão, e depois com a Brenda e o Mateus. A gente vai recordar os versículos antigos, né? Então o Pedro vai falar o versículo de agosto, vamos tentar decorar, e depois vamos relembrar o Salmo 121 e 2 com a Maria e com o Estevão, e com a Brenda e com o Mateus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Salmos 34, 8a. Hoje, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Para os montes. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. fez os céus e as terras. Salmo 121, Salmo 121, 1 e 2. 1 e 2. É muito legal a gente decorar uma porção de versículo, porque a gente vai ficar com um monte de versículo na cabeça, um monte, né? E aí, de repente, a gente tem ali o versículo certo para a hora certa. E depois vocês vão ver como é que vai ser a mensagem em relação ao negócio de versículo certo para a hora certa. Deixa para daqui a pouco que vocês vão entender o que eu estou falando. Agora a gente vai ter a oração de gratidão e súplica. Quem vai fazer essa oração é Maria. A gente tem alguns aniversariantes agora no mês de agosto e que eu vou falar para vocês. Ó, gente pra caramba. O Davi Caldas fez aniversário ontem. Ele fez 6 anos.
A Clara tá fazendo hoje. Parabéns, Clara, muito legal. Tá fazendo hoje, comemore bastante, tem um dia bem feliz. Clara tá fazendo 10 anos hoje. A tia Lucilena vai fazer no dia 6. Ela é da classe Cordeirinhos. A Luísa, que apareceu lá, eu sou Casa de Deus, Casa de Deus. Então, a Luísa vai fazer 4 anos no dia 8. O Pedrão, legal, vai fazer 11 anos dia 15. Nossa, estamos ficando mais velhos. Tia Mariana Sattler, da Cordeirinhos, dia 15. Tio Fábio, do Juvenis por Cristo, dia 21. E tia Verônica, da Unidos por Cristo, no dia 30. Então, bastante gente, a Maria vai agradecer a Deus pela vida de todos eles. Vamos lá? Vamos orar. Deus, abençoe os aniversariantes desse mês. Obrigado por esse dia, por esse mundo. Por todas as pessoas que a gente conhece, em nome de Jesus, amém. É sempre bom ouvir a Maria orando, né? Então, depois da oração da Maria, vamos para a mensagem. E a mensagem hoje fala dos homens certos no lugar certo. Não é nem homem errado no lugar certo, nem homem certo no lugar errado, nem homem errado no lugar errado. São os homens certos no lugar certo. E o que será que eu quero falar com isso? E, como sempre, dividindo o quadro em 2, eu vou contar uma história da minha cabeça, uma história da Bíblia. Acho melhor vocês esperarem para saber que eu vou contar mesmo uma história da minha cabeça. Por quê? Porque eu gosto de contar essas histórias para ficar mais fácil da gente entender aonde eu quero chegar. Afinal de contas, eu quero falar dos homens certos no lugar certo, não é isso? Então, eu vou contar uma história da minha cabeça e vou contar outra história da minha cabeça. Serão 2 histórias inventadas para eu poder explicar essa história de homem certo no lugar certo. E aí depois, é claro, eu vou contar uma história verdadeira, uma história da Bíblia, que é um livro de homens e mulheres que passaram pelas mesmas situações que a gente passa hoje em dia e que tiveram Deus fazendo com que a gente enxergasse de que forma eles saíram das situações, de que forma eles resolveram as situações, com Deus sempre contemplando as situações. Então, eu vou contar uma história da minha cabeça inventada, uma história da minha cabeça inventada, uma história da Bíblia e também uma história da Bíblia. Então, hoje, vocês vão ter que ser muito espertos, porque eu vou contar uma história inventada e outra história inventada, e depois eu vou falar de alguma lição da Bíblia e outra lição da Bíblia. E vamos ver o que é que essas 4 coisas têm a ver para a gente poder falar sobre os homens certos no lugar certo. E tá na minha história inventada número 1, presta atenção nessa figura. O que tem de errado nessa figura? Então, nessa figura tem uma coisa estranha. É claro, tem um gato em cima do telhado. O Tapioca subiu no telhado. Ai, que preocupação. Todo mundo olhava para cima, com medo de que o gatinho da Dona Aninha, o Tapioca, caísse de lá, e ninguém sabia o que ia fazer. Ele estava super assustado. Ninguém entendia como é que ele tinha subido lá. Mas todo mundo sabia que para salvar era preciso achar alguém especial, com algumas características especiais. Afinal de contas, ele estava muito no alto e era muito perigoso. Essa pessoa que ia subir lá no telhado para pegar o Tapioca precisava ser esperta, tranquila, para pensar numa maneira de não assustar o bichaninho, e também tinha que ser forte e ágil para subir pela longa escada. Afinal de contas, até chegar no telhado era uma escada dupla, né? Era muito grande. Então, onde que a gente vai achar uma pessoa com todas essas características, né? Uma pessoa que seja esperta e tranquila para pensar numa maneira de subir e não assustar o gatinho, porque senão o gatinho vai para outro lugar. Tinha que ser forte e ágil para subir pela longa escada. E aí falaram algo assim: chama o seu João,
Ele é valente, ele é grandão, mas ele vai subir quietinho e nem vai assustar o Tapioca. Mas não chama a Dona Dida, por favor. Ela é pequenininha, ela é fracota, ela é medrosa de lugares altos, ela vai logo dizer que tá tonta, tá com calor, tá com frio, tá com medo, tá com dor de cabeça. Sei lá, ela vai cair do telhado com Tapioca e tudo. Então deixa o seu João ir, afinal de contas o seu João tem as características que são importantes para essa missão, para essa função. Porque ele sabe subir nos telhados e ele não vai cair de lá com certeza. E de fato ele conseguiu salvar o Tapioca, que coitadinho, estava tão cansado de estar lá em cima miando, assustado que ele até dormiu. Essa foi a história da minha cabeça inventada número 1. E a gente agora passa para a história inventada número 2. E a história inventada número 2 é uma outra história, não tem nada a ver com a história do Tapioca, né? Essa história é o seguinte: uma casa aí, outra casa diferente, pegou fogo. E aí, para apagar esse fogo, a gente precisa chamar uma pessoa que entenda bem o que está acontecendo. Afinal de contas, está pegando fogo, a pessoa precisa apagar o fogo. Quem será que a gente vai chamar? Uma pessoa especialista em apagar o fogo, corajosa, treinada, que tenha o material. Não adianta nada chamar uma pessoa que não tenha nada disso. Eu acho melhor a gente chamar o cozinheiro. Claro que não, eu estou até vendo um fogo ali, ele também é especializado em fogo, mas o cozinheiro usa o fogo para fazer comida, ele não apaga o fogo de um incêndio. Não, o cozinheiro não serve para isso, o cozinheiro serve para outras coisas, ele tem características para outras funções. Para essa função de apagar um incêndio, não é um cozinheiro. Então vamos chamar o médico. Bom, se tiver alguém doente lá, alguém queimado, alguma coisa, é claro que o médico vai ajudar. Mas o médico não vai apagar esse incêndio. Para apagar um incêndio tem que ser uma pessoa com as características de ter treinado para ser uma pessoa para apagar incêndio. O médico não foi treinado para apagar incêndio. Ele não vai saber, não adianta nada chamar o médico. Também não adianta nada chamar o cozinheiro. A gente tem que chamar a pessoa especial para essa missão. E a missão para apagar um incêndio, só quem sabe é o bombeiro, né? Então o bombeiro é a pessoa certa no lugar certo. Assim como o seu João, que salvou o Tapioca, era a pessoa certa no lugar certo. Então por que eu estou falando disso? Por que a gente precisa de pessoas certas para os lugares certos? Pelo seguinte: eu vou falar sobre 2 histórias que estão na Bíblia. Uma delas é a história de um rei certo para Israel. O rei certo para Israel era Davi. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel, o rei certo para Israel. Em 2 Samuel a gente vê toda a história de Davi. E por que Davi seria um rei certo? Bom, a gente já tinha visto, até na outra aula também, que Davi era uma pessoa que cuidava, ele era um pastorzinho de ovelhas. Poxa, mas por que um pastorzinho de ovelhas acaba virando rei? Por que será que Deus escolheu justo Davi para ser um rei? Afinal de contas, ele era tão humilde, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. É porque Davi tinha algumas características que iam ser muito importantes para quando ele fosse rei. E uma das características é ter paciência e calma. Davi, ele tinha paciência, porque para cuidar das ovelhas, a pessoa precisa ter muita paciência. As ovelhas vão para um lado, você tem que pegar as ovelhas, botar no rebanho, toda hora ela quer fugir, você volta com elas. Olha, ele era um cara tão paciente, tão calmo, que para acalmar as ovelhinhas, ele tocava harpa. A harpa é um instrumento, né, que a gente toca para acalmar, que dá aquela
paz, tranquilidade. Se ele tocasse bateria, seria um instrumento lindo, né, de percussão. Mas o instrumento que chama calma são esses mais delicados, como a harpa, o piano. Então ele lá tocava sua harpa. Ele era paciente e calmo. Olha, agora eu vou mostrar uma figura danada de feia, porque na verdade, além de ser paciente e calmo, quando algum perigo estava rondando o rebanho, como por exemplo, um leão, olha ele aí tocando harpa, tá vendo? Muito bonitinho, né? Ele estava tocando harpa para as ovelhas, né? Com paciência e calma. Mas quando aparecia um leão, ele não tinha que ter paciência nem calma. Ele tinha que ter coragem e força. E ele tinha. Davi tinha paciência, tinha calma. Ele era muito calmo, tocava a harpa dele. Quer ver? Ó? Vou até mostrar para vocês de novo. Olha, ele tocava a harpa para as ovelhas. Só que ele também era uma pessoa de muita coragem e força. Então, teve mesmo uma vez que um leão foi atacar as ovelhas e ele lutou com o leão e conseguiu vencer o leão. Agora, gente, se prepara que eu vou mostrar outro bicho feroz que ele venceu, hein? É feio, hein? Cuidado, não precisa ficar com medo, não. Não precisa ficar com medo, não, porque é figura. Figura a gente não tem medo. Mas olha só, ele teve que ter coragem e força também para vencer um grande urso, que também atacou as ovelhas. O urso veio com essa boca enorme aí, ele era enorme para atacar as ovelhas e Davi foi e defendeu o seu rebanho. Então, essas características de Davi foram importantes para ele usar em outras ocasiões, para ele, quando fosse rei, usasse também a calma, a paciência, a coragem e a força. Por exemplo, ele tocava a harpa, lembra? Para as ovelhas, eu não falei? Então, ele também aproveitou essa característica dele para tocar a harpa e tranquilizar o rei Saul. O rei Saul era muito nervoso, então Davi sempre tocava uma harpa para o rei Saul, que quando saísse do trono, já estava certo que Davi seria o novo rei. E Saul ficava calmo, tranquilo, sereno, ouvindo a harpa. Então, a característica de Davi, ser paciente e calmo, foi importante também para ele ser rei. Ele era o homem certo para o trono, ele era o homem certo no lugar certo. Além disso, ele usou toda a sua coragem, toda a sua força, quando teve frente a frente com o gigante Golias. Vocês se lembram daquela história que a tia contou ainda há poucos domingos atrás, né? Que ele precisou ter coragem e muita fé, né? E aí ele usou a funda, lembra que eu mostrei para vocês a funda? Colocou uma pedrinha aqui, girou a funda e jogou uma pedrinha na testa do gorila. Quem não viu essa historinha, volta lá no YouTube e vê os cultos anteriores, que vocês vão ver que eu já contei essa história numa mensagem que fala as armas que nós temos. Então, a arma que ele tinha eram as 5 pedrinhas do rio. Então, ele, usando de toda a coragem que ele tinha, ele enfrentou o gigante e o gigante caiu em terra. Além disso, Davi foi um grande guerreiro. Em todas as guerras que ele enfrentou, ele venceu com muita coragem e muita força. Por exemplo, ele venceu os filisteus, ele venceu os moabitas, venceu os sírios e muitos outros povos inimigos de Israel. Então, gente, todas as características de Davi que ele tinha serviram porque ele era o homem certo no lugar certo. Assim como o bombeiro é o homem certo na hora de um incêndio, e assim como o seu João era o homem certo na hora de tirar o tapioca lá de cima do telhado, tá? E aí, a gente agora vai ver uma outra história da Bíblia, que na verdade não é uma história, é um momento que a Bíblia explica essa história de que nas nossas igrejas também tem que ter dentro das igrejas o homem certo no lugar certo. Então, nas nossas igrejas existem pessoas, homens que são chamados de
presbíteros, que são os homens certos para o conselho da igreja. O conselho da igreja, da nossa igreja presbiteriana, é formada pelos presbíteros, pelo pastor da igreja. Então, os presbíteros são os homens certos para o conselho da igreja. E essa explicação está escrita em 2 livros da Bíblia, ainda tem mais um outro, mas principalmente em Tito e 1 Timóteo. Tito 1, versículo 5 até o 9, e 1 Timóteo 5, do 17 até o 25. E aí, a nossa igreja de Botafogo, olha ela lá, tá vendo? A gente está com um pouquinho de saudade, que a gente está no isolamento social, a gente não está indo, mas em breve a gente vai. A nossa igreja de Botafogo tem muitas pessoas. E os presbíteros são os homens certos para a função de cuidar das pessoas e dos membros da igreja. Vocês lembram que eu falei dos diáconos, que eles cuidam da igreja, cuidam das pessoas? Os presbíteros também fazem isso e um pouco mais. Por quê? Porque eles estão sempre ao lado do pastor para assuntos que são um pouco mais difíceis, um pouco mais complicados. Então, eles estão sempre ao lado do pastor, porque na igreja, olha lá a nossa igreja de Botafogo, tem sempre muita gente. Cada uma dessas pessoas tem um problema, uma situação, uma coisa para acontecer. E aí o pastor, às vezes, não dá conta sozinho de cada uma dessas pessoas. Então precisa ter um conselho de pessoas para poder tomar conta e cuidar, zelar pela vida de cada um dos membros e da igreja como um todo, né? Então, o conselho da igreja é formado pelo pastor e pelos presbíteros. E aí, a gente vai na Bíblia em Tito 1, de 5 a 9, e vê quais são as características. Vocês se lembram que Davi era calmo, paciente, mas também era corajoso, ele era forte. Então, o presbítero ele tem que ser não violento, hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Hospitaleiro é assim, quando a gente gosta de receber as pessoas da nossa casa com alegria. Ele é amigo do bem. Poxa, que legal a gente ser amigo do bem, né? O presbítero tem que ser amigo do bem, tem que ser justo, piedoso. O que é piedoso? Ele tem que ter misericórdia com as dificuldades dos outros. Ele tem que ser apegado à palavra fiel. Aí eu pergunto para vocês, onde que a gente vê que tem palavra fiel? Na Bíblia. Ele tem que ser apegado às palavras da Bíblia. Não violento, hospitaleiro, amigo do bem, gente, olha que legal, justo, piedoso e apegado à palavra fiel. E aí na nossa igreja, a gente, para escolher quem serão os presbíteros, não somos nós que escolhemos, é o próprio Deus que escolhe, através das nossas orações. Quando a gente precisa fazer alguma eleição para saber quem vai ser o presbítero da igreja, a igreja toda se une em oração e pede a Deus para que Deus aponte e mostre quem é aquele que vai ser o presbítero daquela vez. E por causa disso nós temos atualmente 6 presbíteros. E eu acho que vocês já viram essas carinhas lá na igreja, não é? Do presbítero Eduardo, do presbítero Mário Felipe, presbítero Paulo, presbítero Vitor, presbítero André e presbítero Ezequias. Vocês se lembram bem deles? Eles são os presbíteros que, junto com o pastor, cuidam das coisas da igreja e cuidam de nós. Eles fazem muitas outras coisas, vocês já devem ter visto. Por exemplo, aqui tem uma foto do presbítero Vitor falando com a igreja lá no púlpito. Tem outros presbíteros sentados aqui ao lado dos pastores, do reverendo Diego e do reverendo Cid Caldas. Os presbíteros ficam sempre ao lado dos pastores. Vocês já viram isso lá na igreja? Vocês já viram? Estão sempre ao lado dos pastores. Percebe isso, né? E aí também na hora da Santa Ceia, de distribuir, olha, o vinho e o pão que os diáconos prepararam,
Os presbíteros é que fazem essa distribuição. Os oficiais da igreja, por exemplo, o presbítero Paulo, que está aqui distribuindo a Santa Ceia na hora da comunhão. Bom, além disso, os presbíteros fazem pregações, assim como o presbítero Ezequias aqui está fazendo, o presbítero Mário Felipe está fazendo uma pregação. Então, eles também pregam a palavra de Deus. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus pela vida dos nossos presbíteros, que são os homens certos no lugar certo. Eles são os homens que Deus escolheu, certos no lugar certo, são amigos do bem. E a gente, esse mês de agosto, está comemorando pela Igreja Presbiteriana o Dia dos Presbíteros, e a gente é muito feliz pela vida dos presbíteros. Vocês lembraram dos presbíteros da nossa igreja e de outras igrejas? Vamos orar pelos presbíteros das outras igrejas também? Era isso que eu queria passar para vocês. Essa é a nossa igreja de Botafogo e a história de hoje era essa. Amigo do bem. Então, os nossos presbíteros são amigos do bem, de qualquer igreja. Você é de outra igreja? Então, os presbíteros são amigos do bem. Eles são os homens certos no lugar certo. Eles ajudam o pastor na hora das decisões mais complicadas, mais difíceis. Eles estão ali ao lado do pastor para ajudar. E a gente tem que agradecer a Deus pela vida dos nossos presbíteros. E sempre aceitar, chamar a pessoa certa, que está no lugar certo, para uma missão certa. Sempre que a gente tem uma missão, a gente é chamado se a gente tem as características para resolver aquele problema, para resolver aquela questão, tá certo? Por exemplo, não adianta me chamar se tiver um grande incêndio, eu vou dar uma ajudinha, mas eu não tenho técnica para resolver um problemão. E os bombeiros, por exemplo, têm técnica para resolver vários incêndios muito grandes, como a gente tem visto aí, né, eles ajudando a beça. Então agora a gente vai cantar aquela música assim: eu tenho um amigo que me ama. Pedro e Letícia vão cantar essa música. Vamos cantar junto com eles com bastante animação? Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. De novo. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês têm feito durante a pandemia? O que vocês têm feito? Eu tenho tomado um solzinho na janela da minha casa. Como eu sou médica, eu tenho trabalhado. Mas aí eu volto rapidinho para casa e estou sempre com a minha máscara. Lavo as minhas mãos, uso álcool gel, que nem eu já falei para vocês várias vezes. É um momento que a gente está passando. Vamos saber o que o Pedro e a Malu estão fazendo na pandemia? Vamos lá? E aí a gente depois vai nos despedir, mas primeiro a gente vai ver o que o Pedro e a Malu estão fazendo durante o período da pandemia. Vamos ver. Oi, gente! Nessa quarentena, eu fiz muito desenho. Semana passada eu fiz esse daqui, ó. Aí, mês passado também eu fiz outro, que é esse daqui. Mas esse aqui, ó. E eu também tô jogando muito videogame nessa quarentena. Oi, eu sou a Malu e eu também aprendi a andar de bicicleta e eu arranquei meu dente, olha. E eu também tô jogando muito videogame com meu irmão. Tchau, gente. A gente tá com muita saudade. Um beijo. Tchau! O Pedro vai virar um grande desenhista. Gente, então agora despedindo, eu vou agradecer a Deus também no meu coração por mais esse momento que a gente esteve juntos aqui. Estou morrendo de saudade de vocês. Vocês estão percebendo que agora está até batendo um solzinho aqui na minha janela? Então, nós vamos agora fazer a oração do Pai Nosso com Davi e com a mãe dele dando uma ajuda. E depois a gente vai ter a bênção
pastoral do reverendo Cid Caldas. Então a gente vai fazer a oração do Pai Nosso e depois a gente vai receber a bênção. E eu queria dizer para vocês que eu espero que a semana de vocês seja uma semana de felicidades, de paz, de muito amor, de muita união entre a família, tá bom? Um beijo. Quem tiver de férias, aproveita aí, aproveita aí. Tchau, tchau. Olá, amigos. Eu estou aqui hoje fazendo a oração do Pai Nosso. Vamos fechar os olhos e orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Beijos, tchau! E aí, crianças? Culto abençoado. Que Deus dê para vocês não só um dia de hoje, mas uma semana abençoada, viu? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.